O assunto do momento é Enem 2023, com a divulgação dos resultados que trazem números em nada felizes. A redação é o grande ponto de observância, havendo sido requerido dos alunos e estudantes que estabelecesse ali uma linha de raciocínio com começo, meio e fim. Nesse momento, instituições divulgam notas e destacam alunos. Tenho ao meu lado aqui Andréa Serrão, diretora de Desenvolvimento Educacional do IFMA Campus Pedreiras. Obrigado, Andréa, por sua participação. Pegando como referência as notas, os números obtidos pelos estudantes aqui da casa, que avaliação a instituição já faz nesse primeiro momento? Obrigada, Joaquim, pedreirense, sempre aqui marcando presença, contribuindo conosco. E o Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras, está muito satisfeito, mais uma vez, em mais uma edição do Enem, de demonstrar os resultados dos nossos estudantes, reforçando o nosso compromisso não só com uma formação que é técnica, tecnológica, além do mundo do trabalho, mas também para uma formação em nível superior. E para a nossa tradição aí que a gente fala, nosso êxito dos nossos estudantes, a gente tem percebido, é uma constante, uma crescente dos nossos estudantes terem notas acima de 800 sempre, dentro do resultado, daqueles que conseguem publicizar, porque muitos às vezes têm até vergonha de falar, de publicizar mesmo a informação, mas a gente sempre tem destacado bastante no Instagram do campus, muitos estudantes tiraram notas excelentes, inclusive, a gente sabe que, infelizmente, no Maranhão não tivemos uma nota máxima, nota 1000, apesar de que no Nordeste tivemos também expressividade nessa questão de notas, nota 1000. Mas no Instagram do Campus Pedreiras publicizamos uma nossa aluna que tirou 980, dentre 10 notas que... Bateu na trave, Bateu na trave, mas que é considerada a maior nota do Maranhão. Está ali elencada entre as maiores notas, a maior, porque não teve nota 1000, e é só reforçando o trabalho que a gente tem desenvolvido, uma equipe competentíssima de docentes, muito bem direcionados, sempre pensando uma formação que faça sentido para os nossos estudantes e alui, realmente a forma como esses estudantes têm desenvolvido de forma estratégica aquilo que eles têm entendido em sala de aula e conseguindo traduzir numa redação, que é um ponto sempre de virada da nota, que eles ficam tão da expectativa, ansiosos, e a gente ficamos muito felizes de ver o bom resultado desse momento das notas no Enem. Andréa, do ponto de vista de esclarecimento para os nossos leitores, que ações são desenvolvidas aqui no IFMA Campus Pedreiras, visando exatamente o Enem? Bom, a gente sempre tem vários projetos, A gente fala que no Instituto Federal, a nossa preocupação, além do ensino, é a formação cidadã. E essa formação cidadã inclui atividades relacionadas a projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, a gente percebe que é nesse repertório que os estudantes acabam tendo maior estratégia, conseguem articular melhor as ideias, formar melhor esse pensamento para traduzir, por exemplo, num grande concurso público que é, por exemplo, o Enem. Então, a gente percebe que a movimentação deles nesses projetos acaba ampliando muito o repertório de atuação e de desenvolvimento psicossocial que a gente tanto preza dentro de uma educação que é transformadora, para a transformação social. Na minha introdução, eu até destaquei que, em termos gerais, a nível de Brasil, os números eles não são felizes, mas aí você traz uma perspectiva também importante, do quanto da importância do Nordeste para que se tenha os números que se tem, o Nordeste é um fator determinante. Como é que você observa isso, já que o Nordeste, do ponto de vista político, ainda é tão subestimado, enfim, ainda tem tanto preconceito com relação ao Nordeste? É por isso que a gente destaca cada vez mais a relevância, por exemplo, dos institutos federais, escolas públicas de referência, com uma educação de excelência que tem primado para uma formação que a gente sempre reitera, cidadã. Então, apesar dos números não serem tão satisfatórios nesse aspecto, e do Nordeste, infelizmente, numa carga histórica que é social também, de discriminação, de xenofobia, a gente percebe como os institutos, trazendo a esse lugar, tem uma relevância e uma capilaridade muito grande, porque a gente fala aqui de um campus que está no interior do estado do Maranhão e que tem trazido o desenvolvimento do potencial dos nossos estudantes. Então, apesar de todo esse processo que a gente passou no governo passado, de sucateamento da educação pública, mas a gente percebe como a instituição, enquanto política pública de Estado, tem dado muito certo, e esses números são reflexos do que a gente ainda vai promover e alçar em nível de desenvolvimento social, regional, principalmente pensando esses estudantes no mundo do trabalho e onde eles queiram estar, pensando numa educação que realmente faça sentido e transforme a vida de cada uma delas.
Obrigado, Andréia. Esse trabalho com imagens de Maíla Frazão e outros trabalhos podem ser conferidos em upedreirense.com.br.